Uma menina de 7 anos é levada pela polícia, deixando sua família e uma cidade inteira em choque. O motivo por trás dessa prisão vai te surpreender. O sol de fim de tarde iluminava o quintal de Giovanna, onde ela corria animada, saltando de um lado para o outro, com sua boneca preferida nas mãos. Os risos da menina enchiam o ar, contagiando até os vizinhos que, de suas janelas, assistiam à energia inabalável daquela criança de apenas 7 anos. O mundo parecia simples e feliz, como sempre deveria ser na inocência da infância. De dentro da casa, sua mãe observava a cena com carinho. Era raro ter uma tarde tão tranquila, e Giovanna parecia estar aproveitando cada segundo. Mas, de repente, algo quebrou aquela paz. Um som agudo de sirenes aproximava-se cada vez mais, até que uma viatura da polícia parou em frente à casa, gerando uma tensão inexplicável no ar. A mãe de Giovanna franziu o senho, um pressentimento estranho a invadindo. Seu marido, que assistia à televisão na sala, levantou-se rapidamente, intrigado com o barulho inesperado. Antes que pudesse reagir, 2 policiais desceram do carro e caminharam em direção ao portão, suas expressões sérias e decididas. Giovanna, ainda alheia à gravidade da situação, continuou brincando, correndo pelo quintal. Foi só quando os policiais chamaram seu nome que ela parou, girando nos calcanhares para encará-los com curiosidade. Giovanna Oliveira? Um dos oficiais perguntou com voz firme. A menina piscou algumas vezes, confusa. Ela não entendia por que aqueles homens estavam ali, e muito menos por que a chamavam pelo nome completo. Sua mãe saiu às pressas pela porta da frente, com o coração disparado e as mãos trêmulas. "O que está acontecendo?" ela gritou, a voz já tomada pelo desespero. O policial mais velho, um homem de rosto rígido e olhar cansado, deu um passo à frente, mostrando um documento para a mãe de Giovanna. "Senhora Oliveira, estamos aqui para cumprir um mandado de prisão contra sua filha, Giovanna Oliveira." A mãe sentiu o chão sumir sob seus pés. "Prisão? Minha filha tem 7 anos. Isso deve ser um engano. Ela é só uma criança." O pai de Giovanna, que já estava ao lado da esposa, encarou os policiais com incredulidade. "Vocês estão loucos? Prender uma criança? Onde está o bom senso nisso?" Os policiais mantiveram a postura séria, sem mostrar qualquer emoção. "Lamentamos, senhor, mas o mandado é legítimo. Precisamos levar Giovanna agora mesmo para a delegacia. As acusações são graves." O mundo ao redor da família parecia girar em câmera lenta. A pequena Giovanna olhava para seus pais sem entender, com seus olhos castanhos arregalados, a boneca esquecida no chão, ao seu lado. Para ela, tudo aquilo parecia um pesadelo, algo que não fazia o menor sentido. Ela queria voltar a brincar, voltar para o abraço da mãe. Mas, o que minha filha fez? Isso é ridículo. A mãe, já em prantos, segurava Giovanna com força, como se pudesse protegê-la da realidade imposta à sua família. Mas os policiais eram inflexíveis. "Ela está envolvida em crimes muito sérios, senhora. Temos que cumprir nosso dever." Os vizinhos, ao ouvir a discussão, começaram a se aproximar, sussurrando entre si. Como uma criança poderia estar sendo presa? Os olhares curiosos logo se transformaram em choque, à medida que os policiais se aproximavam de Giovanna. "Mas ela é só uma criança", gritou um dos vizinhos, indignado. Sem mais opções, os pais de Giovanna viram-na ser colocada no banco de trás da viatura. A mãe correu atrás, mas foi barrada pelos oficiais. Com os olhos cheios de lágrimas, ela tentou acalmar a filha. "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai resolver isso, eu prometo." Giovanna, confusa, apenas acenou levemente com a cabeça, sentindo o coração apertado. As portas do carro foram fechadas e a viatura partiu, deixando para trás uma família destroçada e um bairro inteiro em choque. A estrada à frente da pequena parecia interminável, e a ideia de ser levada pela polícia era um mistério tão grande que Giovanna mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Naquele instante, enquanto observava as árvores passando pela janela, a menina sentiu uma angústia profunda, um sentimento que nunca antes havia conhecido. O que será que tinha feito de errado? E por que seus pais estavam tão assustados?
Ela queria respostas, mas sabia que as perguntas só trariam mais confusão. E assim, a viagem até a delegacia começou, com Giovanna sentada em silêncio, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nem ela, nem sua família jamais poderiam imaginar. A delegacia estava envolta em um silêncio desconfortável quando Giovanna chegou, ainda confusa e sem entender o que estava acontecendo. Ao descer da viatura, ela olhava ao redor com os olhos arregalados, suas mãos pequenas segurando firmemente a boneca de pano que havia trazido consigo. Tudo parecia tão grande e frio ali. As paredes de concreto, os uniformes cinzas dos policiais, os olhares sérios que a seguiam, era como se ela estivesse em outro mundo. Dentro da sala principal, o pai de Giovanna, Carlos, e sua mãe, Mariana, já aguardavam, seus rostos tomados por um misto de raiva e incredulidade. Carlos não parava de andar de um lado para o outro, enquanto Mariana chorava baixinho, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Ela é só uma menina, murmurava repetidamente, quase para si mesma. Quando os policiais entraram com Giovanna, os pais correram em sua direção, mas foram barrados por uma das oficiais. Calma, senhora. Vocês poderão vê-la em breve. Temos procedimentos a seguir, pontuou. Mariana, tomada por desespero, gritava para qualquer um que pudesse ouvir. Procedimentos? Ela tem 7 anos. Isso é um erro terrível. Alguém, por favor, faça algo. O delegado Rodrigues, um homem robusto de cabelos grisalhos e uma expressão cansada, entrou na sala naquele momento. Ele olhou diretamente para os pais e depois para Giovanna, como se analisasse cada detalhe da situação. Eu sei que isso parece inacreditável, mas estamos apenas cumprindo a lei, disse ele, em um tom controlado, mas firme. Há uma longa lista de acusações contra Giovanna Oliveira. Carlos, com o rosto vermelho de fúria, avançou. Vocês só podem estar loucos. Minha filha nunca fez nada de errado em sua vida. Como pode haver acusações contra ela? Isso é ridículo. O delegado suspirou e fez sinal para que todos se sentassem. Ele abriu uma pasta volumosa e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Entendo a indignação de vocês, mas os fatos são claros. Temos registros de crimes cometidos em diversas cidades ao longo dos últimos anos, todos associados ao nome Giovanna Oliveira. Temos depoimentos, filmagens de câmeras de segurança e até assinaturas, todas pertencendo a ela. O silêncio na sala tornou-se ainda mais sufocante. Carlos e Mariana trocaram olhares incrédulos. Mariana segurou as mãos de Giovanna, que estava ao seu lado, agora, apertando a boneca contra o peito, como se aquilo pudesse afastar o pesadelo em que se encontrava. Mas isso não faz sentido, disse Mariana com a voz embargada. Ela não pode ter feito nada disso. Ela só tem 7 anos. O delegado empurrou uma série de documentos para o casal. Essas são as provas que temos. A assinatura, o nome, tudo coincide. Os crimes variam de fraudes bancárias a roubo de identidade e até tráfico de mercadorias ilegais. Os registros mostram que a pessoa por trás desses crimes usava o nome de Giovanna. Carlos folheou os papéis com as mãos trêmulas. Ele não conseguia acreditar no que estava lendo. Fotos de contratos fraudulentos, documentos oficiais, até mesmo imagens de câmeras de segurança, mostrando uma mulher de costas, sempre registrada sob o nome de sua filha. Tudo parecia extremamente bem articulado, como se tivessem criado uma falsa identidade para alguém. Mas a Giovanna real estava ali, uma garotinha sentada, completamente alheia a toda essa trama. Isso é absurdo, Carlos murmurou, jogando os papéis de volta sobre a mesa. Ela não poderia ter feito nada disso, nem sabe ler esses documentos, quanto mais assiná-los. O delegado Rodrigues ajeitou-se na cadeira, compreendendo a frustração de Carlos, mas mantendo sua expressão séria. Ele olhou para Giovanna, tão pequena e indefesa, e sabia que a situação era absurda. Ainda assim, as evidências eram incontestáveis. Eu entendo como isso soa, Sr. Oliveira, disse ele, calmamente. Mas as provas estão aqui, e todas apontam para o nome da sua filha.
O sistema bancário, câmeras de segurança e testemunhas confirmaram que a pessoa responsável pelos crimes usava a identidade de Giovanna Oliveira. Mariana, incapaz de conter o desespero, ajoelhou-se ao lado da filha, passando a mão pelos cabelos da menina. Giovanna olhou para a mãe com os olhos marejados, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a angústia em cada palavra e gesto de seus pais. Ela segurou a boneca com mais força, sentindo-se cada vez mais perdida no meio daquela confusão. Isso não pode estar certo, disse Mariana, a voz embargada pelas lágrimas. Ela tem 7 anos. Como uma criança poderia cometer esses crimes? Alguma coisa está errada aqui. O delegado, compreensivo, balançou a cabeça. Acreditem, eu também achei isso muito estranho. Mas as evidências são consistentes. Não podemos ignorar o fato de que o nome da sua filha está envolvido em crimes que vêm acontecendo há pelo menos 4 anos. 4 anos. Carlos repetiu, incrédulo. Isso significa que Giovanna teria começado a cometer esses crimes com 3 anos? Vocês estão ouvindo o absurdo disso. Alguém está usando o nome dela? Rodrigues, já acostumado a situações complicadas, suspirou. Ele sabia que as coisas não faziam sentido à primeira vista, mas havia algo na documentação que ainda precisava ser esclarecido. Senhor Oliveira, eu concordo que tudo isso parece surreal. Acredito que há algo maior por trás disso, mas até termos uma resposta concreta, estamos apenas seguindo o protocolo. Precisamos investigar mais a fundo. Mariana começou a soluçar, apertando a filha contra si. Eu só quero levar minha filha para casa, sussurrou. Por favor. Antes que o delegado pudesse responder, a porta da sala se abriu, e o advogado da família entrou. Ele era um homem de meia idade, com olhos astutos e uma expressão de incredulidade no rosto ao ler o relatório que lhe foi entregue. Bom, o que temos aqui? Ele disse, folheando rapidamente os papéis. Após alguns segundos de leitura, ele levantou os olhos, olhando diretamente para o delegado. Isso é um engano. Está claro que alguém usou a identidade da criança para esses crimes. Uma farsa. E vocês prenderam uma criança com base nessas provas. Inacreditável! O delegado, tentando manter a compostura, concordou. Sabemos que algo não está certo, mas o nome de Giovanna aparece em todos os documentos. Até termos mais detalhes, precisamos que ela permaneça aqui enquanto investigamos. O advogado deu um passo à frente, firme. Essa menina não ficará aqui por mais nenhum minuto. Vocês estão violando os direitos dela. Preciso de acesso a todos os arquivos e gravações. Vou resolver isso rapidamente. Enquanto o advogado discutia com o delegado, Carlos e Mariana abraçavam Giovanna, ainda tentando entender como haviam chegado a esse ponto. A pequena Giovanna, por sua vez, apenas olhava em volta, sem entender por que todos estavam tão preocupadosos. Ela queria ir para casa, para o colo de sua mãe, onde tudo era seguro. O que vai acontecer comigo, mamãe? Giovanna perguntou, sua voz suave e cheia de inocência. Mariana engoliu em seco, sem saber como responder à filha. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo, pontuou. Mas, por dentro, ela se perguntava se realmente sabia como aquilo tudo iria acabar. O ar na sala de reuniões da delegacia parecia mais denso à medida que o tempo passava. Giovanna já estava em casa, sob os cuidados atentos de seus pais, mas as perguntas sem respostas continuavam assombrando a família e os oficiais envolvidos no caso. O advogado, agora com acesso a todos os arquivos, sentava-se ao lado do delegado Rodrigues, folheando uma pilha de documentos enquanto Carlos e Mariana observavam ansiosos. Isso não faz sentido, murmurava o advogado a cada página virada. Os crimes, a assinatura, tudo está perfeitamente documentado, mas como pode alguém tão jovem estar envolvida? A imagem da câmera de segurança projetada na parede mostrava uma mulher de costas, caminhando para dentro de um banco. A imagem era borrada, mas algo em sua silhueta parecia familiar, embora vagamente. A data do registro indicava que o crime havia acontecido apenas alguns meses atrás. Essa mulher tem claramente mais de 7 anos, comentou o advogado, o tom ácido. A assinatura pode ter sido forjada,
Mas o rosto e o corpo não são de uma criança. Ponto. Rodrigues assentiu, mas sua expressão continuava indecifrável. Concordo, mas veja, os documentos, as contas bancárias, tudo foi criado em nome de Giovanna. É como se alguém estivesse vivendo uma vida dupla, usando a identidade dela. Mariana estremeceu ao ouvir isso, apertando a mão de Carlos, e olhava fixamente para a tela, tentando processar o que via. Mas como isso é possível? Quem faria algo tão cruel com uma criança? Ela perguntou, a voz trêmula. O advogado ajeitou os óculos no rosto, examinando mais de perto os dados. Há algo que precisamos considerar, ele disse, mudando de postura. Quem quer que tenha feito isso, tinha um conhecimento profundo da vida de Giovanna. Essa pessoa sabia detalhes sobre ela, o suficiente para roubar sua identidade desde que ela era praticamente um bebê. Isso não é o tipo de coisa que alguém faz sem estar intimamente ligado à criança. Carlos franziu a testa, uma sensação incômoda começando a se formar em seu peito. Está dizendo que isso pode ter sido feito por alguém que conhecemos? O advogado balançou a cabeça lentamente, sem tirar os olhos dos papéis. Ainda não podemos descartar essa possibilidade. O delegado, que até então estava em silêncio, levantou-se e caminhou até a imagem projetada. Reparem nisso, disse ele, apontando para a mulher na gravação. A altura, a maneira como ela se move, parece familiar, mas não consigo identificar. Poderia ser alguém que Giovanna conhece? Alguém da família, talvez? Mariana e Carlos trocaram olhares, confusos. A única pessoa que lhes veio à mente foi Carla, a irmã de Mariana, mas Carla havia desaparecido há anos, sem deixar rastros. Mesmo assim, a simples ideia de que a irmã poderia estar envolvida de alguma forma fez com que o coração de Mariana disparasse. Não pode ser, ela murmurou para si mesma. Carla não faria isso. O nome pairou no ar por alguns segundos, até que Carlos, hesitante, perguntou. Você acha que pode ser sua irmã? Mariana fechou os olhos por um breve momento, tentando organizar os pensamentos. Carla cuidou de Giovanna quando ela era muito pequena, mas depois sumiu. Nunca mais tivemos notícias dela. Eu não acredito que ela faria algo assim. O advogado e o delegado voltaram-se para Mariana, atentos. Como assim ela cuidou de Giovanna? Perguntou Rodrigues, visivelmente interessado. Foi logo depois que Giovanna nasceu, explicou Mariana, ainda se recuperando da lembrança. Eu passei por uma situação difícil, e Carla me ajudou. Ela ficou com Giovanna por alguns meses enquanto eu me restabelecia. Mas depois, Carla desapareceu, sem explicações. Tentamos encontrá-la, mas nunca conseguimos. Rodrigues olhou para os documentos à sua frente e, de repente, algo pareceu se encaixar. Se Carla tinha a guarda temporária de Giovanna naquela época, é possível que ela tenha tido acesso aos documentos da criança. Talvez até tenha usado o nome dela para criar contas falsas. O advogado acenou com a cabeça, finalmente entendendo. Isso explicaria o porquê de os registros bancários e a identidade de Giovanna estarem tão comprometidos. Carla pode ter usado o nome da sobrinha durante todos esses anos para cometer esses crimes, sabendo que, se fosse descoberta, a culpa recairia sobre Giovanna, uma criança inocente e improvável de ser investigada com seriedade. Mariana, agora pálida, sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Eu não posso acreditar que minha irmã faria isso. Ela era problemática, mas usar a Giovanna dessa forma, usar a própria sobrinha para cometer crimes. Carlos abraçou a esposa, tentando oferecer conforto. Precisamos ter certeza antes de tirar conclusões, mas, se isso for verdade, precisamos encontrá-la. Ponto. Rodrigues se aproximou da mesa, determinado. Se Carla é responsável, então nosso próximo passo é localizá-la. Vamos começar a busca imediatamente. O advogado concordou. Eu também farei o que for necessário. Vamos tirar essa culpa dos ombros de Giovanna o mais rápido possível. Enquanto o delegado coordenava a busca por Carla, Carlos e Mariana deixaram a delegacia com um novo peso nos ombros. Giovanna já estava em casa, alheia a tudo o que estava acontecendo, mas o mistério e a possível traição familiar
pairavam no ar, como uma tempestade se formando no horizonte. Nada poderia preparar a família para o que ainda estava por vir. O dia seguinte trouxe um leve respiro para a família Oliveira. Apesar das evidências esmagadoras e da angústia crescente, a determinação para resolver o caso nunca foi tão forte. O delegado Rodrigues e o advogado, junto com uma equipe de investigadores, estavam no encalço de Carla, a irmã desaparecida de Mariana. A ideia de que ela poderia ser a responsável por toda aquela confusão era quase inconcebível, mas as pistas estavam se alinhando para apontar para ela. Mariana e Carlos, ainda atordoados com os últimos acontecimentos, tentavam se recuperar emocionalmente. Giovanna estava em casa com a avó, recebendo um pouco de paz longe do tumulto da delegacia. A mãe de Mariana, uma mulher idosa e cansada, olhava para a neta com uma mistura de preocupação e amor, tentando oferecer o conforto que a pequena precisava. Enquanto isso, o delegado Rodrigues e sua equipe vasculhavam todos os registros possíveis sobre Carla. A busca não foi fácil. Carla havia desaparecido há vários anos sem deixar muitos rastros. Mas, conforme avançavam na investigação, um detalhe crucial surgiu. Carla havia mantido um contato esporádico com a mãe de Mariana através de cartas, que até então haviam sido ignoradas como simples atualizações familiares. Rodrigues encontrou uma dessas cartas em um arquivo antigo da família, guardada cuidadosamente por Mariana. As cartas eram escritas com uma caligrafia meticulosa, mas a última delas, que datava de vários anos atrás, continha um detalhe que chamou a atenção dos investigadores. Carla mencionava que estava em uma cidade pequena, longe de qualquer contato com a família, mas mencionava também que havia assumido um novo papel em sua vida, algo que na época parecia vago, mas agora parecia carregado de significado. O que será que ela quis dizer com isso? Perguntou Rodrigues, enquanto lia a carta mais uma vez. O advogado, ainda imerso nos documentos e registros, respondeu com uma expressão pensativa. Parece que Carla estava tentando se distanciar de sua antiga vida e começar algo novo. Se ela assumiu um novo papel, pode ter sido uma tentativa de esconder sua verdadeira identidade, ou de assumir uma identidade completamente diferente. Mariana, ao ouvir a conversa, começou a se lembrar das peculiaridades das cartas que recebeu de Carla. Ela sempre foi um pouco enigmática em suas mensagens. Nunca falava muito sobre onde estava ou o que estava fazendo. Mas ela mencionou várias vezes que estava se reinventando. Eu nunca pensei muito nisso na época. O delegado, percebendo a importância do detalhe, decidiu agir rapidamente. Precisamos localizar essa cidade pequena mencionada na carta. Pode ser que Carla tenha usado essa localidade para criar novas identidades e se esconder. Enquanto a equipe investigava, Mariana e Carlos se reuniram com o advogado em sua casa, tentando entender o que mais poderia ter sido revelado. "O que vamos fazer se encontrarmos Carla?" perguntou Carlos, com uma sensação crescente de desespero. "E se ela tiver realmente usado o nome de Giovanna para cometer esses crimes?" O advogado respondeu com um tom resoluto. "Precisamos ser cautelosos. Se Carla estiver realmente por trás disso, a prioridade é garantir que ela não possa mais prejudicar Giovanna. Vamos buscar provas que confirmem sua responsabilidade e garantir que a justiça seja feita." As horas passaram, e a equipe de investigação encontrou o local mencionado na carta. Uma pequena cidade no interior, longe da agitação das grandes metrópoles. Ao chegar, o delegado Rodrigues e seus investigadores descobriram que Carla tinha alugado uma pequena casa sob um nome falso, mas o endereço estava registrado em documentos associados ao nome de Giovanna. Quando os investigadores chegaram à casa de Carla, a atmosfera era tensa. A pequena casa, cercada por uma cerca simples e árvores altas, parecia estar abandonada. Os investigadores forçaram a entrada, encontrando uma série de documentos falsificados e registros financeiros que confirmavam a utilização do nome de Giovanna. Entre as coisas encontradas estava uma caixa de fotos antigas, incluindo algumas de Giovanna quando era ainda um bebê. A descoberta final foi um choque. Um diário de Carla, onde ela escrevia sobre seus planos e as razões para assumir a identidade de sua sobrinha. O diário revelou a profunda desesperança e as justificativas tortuosas de Carla
para seus atos criminosos, bem como o desejo de criar uma nova vida, livre de seu passado tumultuado. Rodrigues e sua equipe reuniram todas as evidências e prepararam-se para confrontar Carla. Enquanto isso, Mariana e Carlos foram informados da descoberta. A ideia de que Carla, a irmã que Mariana ainda amava e tentava proteger, poderia ser a responsável por tudo isso, era devastadora. Naquela noite, enquanto o sol se punha, a equipe de investigação preparava-se para a prisão de Carla. O alívio estava a caminho, mas a dor e a confusão deixadas por sua traição ainda pairavam sobre a família Oliveira, que agora enfrentava uma nova e difícil realidade. Na manhã seguinte, a cidadezinha que havia sido o refúgio de Carla estava em polvorosa. A notícia de uma grande operação policial se espalhou rapidamente, e o pequeno vilarejo se encheu de curiosidade e murmúrios. Em contraste com o frenesi externo, dentro da pequena casa de Carla, a atmosfera estava tensa e silenciosa. Os investigadores, preparados para a abordagem, tinham cercado a casa com eficiência profissional. Eles não queriam correr o risco de Carla fugir ou tentar esconder qualquer evidência adicional. O delegado Rodrigues e sua equipe entraram cuidadosamente na casa, movendo-se de forma calculada, enquanto o advogado e um pequeno grupo de oficiais esperavam do lado de fora. Dentro da casa, Carla estava em uma situação difícil. Ela havia percebido a presença policial e estava tentando se esconder entre pilhas de papéis e objetos pessoais. O som de passos pesados e vozes firmes preenchia o ambiente, e Carla sentia um frio na espinha, ao entender que seu segredo estava prestes a ser exposto. O delegado Rodrigues, com uma expressão de determinação, liderou a equipe na busca pela casa. Cada cômodo era inspecionado minuciosamente, desde a sala de estar repleta de móveis simples, até o quarto onde Carla guardava os documentos comprometidos. A descoberta do diário de Carla, com suas anotações e reflexões, havia sido o ponto crucial da investigação. "Carla!", chamou Rodrigues, sua voz ecoando pelo corredor. "Sabemos que você está aí. Saia com as mãos para cima." Um momento de silêncio se seguiu, até que Carla apareceu, hesitante e com uma expressão de resignação. Ela sabia que não havia mais como fugir. Eu me entrego", disse ela, a voz trêmula. Só me deixa explicar, ponto." Rodrigues e sua equipe a abordaram com cautela, certificando-se de seguir todos os procedimentos de segurança. Carla foi algemada e levada para fora da casa, passando por uma multidão de curiosos que se aglomeravam do lado de fora. O delegado ficou para trás, examinando mais detalhadamente o material encontrado, enquanto sua equipe preparava o transporte de Carla para a delegacia. Mariana e Carlos, acompanhados por seu advogado, chegaram ao local pouco depois. O alívio misturado com a tristeza se refletia em seus rostos. Eles tinham a esperança de que as coisas pudessem ser esclarecidas e que Giovanna pudesse finalmente ficar em paz. Mas a situação era complexa e dolorosa. Mariana não conseguiu conter as lágrimas ao ver a irmã sendo levada. "Carla, por que você fez isso?", gritou, a voz cheia de dor e confusão. "Você destruiu a vida da nossa filha." Carla, com o rosto abatido, não respondeu. Ela sabia que suas ações haviam causado uma dor imensa, e não tinha palavras para justificar suas escolhas. Sua mente estava cheia de arrependimento e desespero, mas também de uma tristeza profunda por ter falhado de forma tão grave. De volta à delegacia, a equipe jurídica e os investigadores se preparavam para interrogar Carla. O advogado de Mariana estava pronto para apresentar todas as evidências acumuladas e garantir que a justiça fosse feita. A prioridade agora era entender todas as motivações de Carla e garantir que ela enfrentasse as consequências de suas ações. Durante o interrogatório, Carla, visivelmente abatida, começou a revelar mais sobre suas motivações. Ela falou sobre a dificuldade de sua vida, o peso das dívidas e a sensação de estar encurralada. "Eu pensei que se eu usasse o nome de Giovanna, poderia fugir do passado", confessou Carla, sua voz cheia de arrependimento. "Eu estava desesperada e não conseguia ver outra saída." Rodrigues, com um olhar sério, fez anotações enquanto Carla continuava a falar. "Mas você não pensou nas consequências disso para Giovanna e sua família?"
Você usou uma criança inocente como escudo para seus próprios crimes. Carla abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que foi errado, mas eu estava consumida pelo medo e pela desesperança. Nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Enquanto o interrogatório prosseguia, Mariana e Carlos esperavam ansiosos fora da sala, tentando processar as confissões de Carla. A dor emocional e o sentimento de traição eram profundos, mas eles também tinham a esperança de que, finalmente, a verdade estava sendo revelada e que poderiam começar a curar as feridas causadas por toda a situação. Após horas de interrogatório, Carla foi formalmente acusada de uma série de crimes relacionados aos documentos falsificados e à utilização indevida da identidade de Giovanna. O próximo passo seria o julgamento, onde todas as evidências seriam apresentadas e a justiça seria buscada de forma adequada. Enquanto a família Oliveira enfrentava o próximo desafio, a certeza de que a verdade estava emergindo começava a oferecer um alívio modesto. Giovanna estava segura em casa, e o caminho para a recuperação e para o restabelecimento da normalidade estava finalmente ao alcance. Os meses seguintes foram um turbilhão para a família Oliveira. Com Carla agora formalmente acusada e em custódia, o processo judicial começou a se desenrolar. O julgamento prometia ser um dos mais complexos e emocionantes que a cidade já havia testemunhado. Mariana e Carlos, embora ainda abalados, estavam determinados a ver justiça ser feita e a proteger Giovanna de qualquer dano emocional adicional. A sala do tribunal estava cheia no dia do julgamento, com a mídia local e curiosos ansiosos para acompanhar o caso. Mariana e Carlos, acompanhados pelo advogado da família, ocuparam um lugar na primeira fila, esperando ansiosos enquanto o juiz e o júri se preparavam para ouvir os argumentos. Carla, sentada com seu advogado, parecia ainda mais abatida do que no dia da sua prisão. O peso dos crimes cometidos e a traição à família estavam claramente visíveis em seu semblante. O advogado de defesa tentou manter um semblante de otimismo, mas era evidente que a situação estava se tornando cada vez mais complicada. O julgamento começou com o promotor apresentando o caso. Ele detalhou a série de crimes cometidos por Carla, enfatizando a gravidade das acusações e a forma como a identidade de Giovanna havia sido usada para enganar instituições financeiras e cometer fraudes. A documentação apresentada, juntamente com as gravações de câmeras de segurança e o diário de Carla, forneceu uma imagem clara do engano. Mariana e Carlos estavam em choque ao ouvir todas as evidências reunidas. A forma como Carla havia manipulado a situação e as mentiras elaboradas foram descritas em detalhes, e cada palavra parecia um golpe no coração da família. Quando chegou a vez do advogado de defesa de Carla apresentar seu caso, ele argumentou que Carla estava em uma situação de desespero e que suas ações, embora erradas, foram motivadas por uma tentativa desesperada de escapar de suas próprias dívidas e problemas. Ele pediu ao júri que considerasse a possível mitigação da pena devido à condição psicológica de Carla e seu histórico de dificuldades. O advogado da família Oliveira, por outro lado, apresentou o impacto emocional devastador que os crimes de Carla tiveram sobre Giovanna e a família. Ele trouxe testemunhas que falaram sobre o trauma que Giovanna havia enfrentado e as dificuldades que Mariana e Carlos passaram durante o período de prisão e acusação da filha. Durante o depoimento de Mariana, ela lutou para manter a compostura. "Minha filha é uma criança inocente", disse ela, a voz quebrando. "Ela não merecia passar por isso. Carla foi uma pessoa em quem confiávamos e a traição dela foi além do que poderíamos imaginar." Os jurados ouviram atentamente, e o tribunal parecia estar em um silêncio pesado. Carla, com lágrimas nos olhos, olhava para o chão enquanto as palavras de Mariana eram pronunciadas. Ela sabia que a dor causada estava profundamente enraizada e sentia um peso imenso sobre seus ombros. No final do julgamento, o juiz instruiu o júri a considerar todas as evidências e depoimentos antes de tomar uma decisão. Mariana e Carlos se retiraram da sala do tribunal, exaustos, mas esperançados de que a justiça prevaleceria. A decisão do júri,
não demorou a chegar. Após horas de deliberação, o veredito foi anunciado. Carla foi considerada culpada de todos os crimes pelos quais foi acusada, incluindo fraude e falsificação. A sentença foi dura, refletindo a gravidade das ações de Carla e o impacto devastador que teve sobre a vida de Giovanna e de sua família. Mariana e Carlos sentiram um alívio misturado com tristeza. A justiça tinha sido feita, mas o processo deixara cicatrizes profundas. Giovanna, agora em um ambiente mais seguro e tranquilo, estava se recuperando do trauma, embora o processo tivesse sido difícil para ela. Com Carla condenada, a família Oliveira começou a reconstruir suas vidas. Eles buscaram apoio psicológico para ajudar Giovanna a lidar com o impacto emocional e tentaram retomar a normalidade. A experiência, embora dolorosa, também trouxe à tona a força e a resiliência da família. O caso de Giovanna se tornou um lembrete doloroso da complexidade da natureza humana e das consequências de ações desesperadas. Mas também foi um testemunho do poder da verdade e da justiça, e da capacidade das pessoas de se levantarem, mesmo diante das adversidades mais severas. O sol estava baixo no horizonte quando Mariana e Carlos finalmente chegaram em casa, após o dia exaustivo no tribunalé. A condenação de Carla havia trazido um alívio misturado com uma profunda tristeza. Agora, a família Oliveira se preparava para enfrentar um novo capítulo de suas vidas, tentando deixar para trás a sombra do passado e encontrar um caminho para a cura e a recuperação. Giovanna, que havia passado o dia com a avó, estava ansiosa para ver seus pais. Mariana e Carlos a encontraram brincando no jardim, onde a pequena parecia estar imersa em um mundo de fantasias e risos. A visão da filha, tão alegre e cheia de vida, trouxe um sorriso genuíno aos rostos dos pais, apesar da dor que ainda carregavam. "Giovanna, querida", disse Mariana, ajoelhando-se para abraçar a filha. "Estamos de volta. Como foi o seu dia?" Giovanna sorriu, suas pequenas mãos envolvendo o pescoço da mãe. "Foi divertido, mamãe. Eu fiz um desenho para você e o papai." Carlos, com os olhos um pouco marejados, se ajoelhou ao lado de Mariana e abraçou Giovanna também. "Eu mal posso esperar para ver o seu desenho, amor." Após o abraço, Giovanna correu para pegar o desenho que havia feito. Era uma obra colorida e alegre, com um sol brilhante, árvores verdes e uma grande casa no meio. No centro, estavam seus pais e ela, de mãos dadas, com um sorriso em cada rosto. A simplicidade e a inocência do desenho trouxeram um sentimento de esperança e renovação. Mariana e Carlos olharam para o desenho com emoção, sentindo o peso dos eventos recentes, começando a se dissipar. A presença de Giovanna, tão feliz e cheia de amor, era um lembrete poderoso de por que haviam lutado tão arduamente para limpar seu nome e restaurar a normalidade em suas vidas. Enquanto o sol se punha e a noite caía, a família se reuniu para um jantar simples, mas cheio de significado. Eles conversaram sobre planos para o futuro e sobre como poderiam ajudar Giovanna a se sentir mais segura e feliz. O advogado da família, que havia se tornado um amigo durante o processo, ofereceu apoio contínuo e ajudou a garantir que Giovanna recebesse o cuidado psicológico necessário para superar o trauma. Na manhã seguinte, Mariana e Carlos decidiram que era hora de seguir em frente. Eles começaram a planejar uma pequena viagem em família para um local tranquilo e bonito, onde pudessem criar novas memórias e reforçar os laços que haviam sido testados. O objetivo era oferecer a Giovanna um espaço para se recuperar e experimentar um novo começo, longe das lembranças dolorosas. A viagem foi um sucesso. Giovanna se divertiu, explorando o novo ambiente, e Mariana e Carlos puderam relaxar e rejuvenescer. A família passou os dias explorando a natureza, brincando e rindo, desfrutando da companhia um do outro, sem as pressões e ansiedades que haviam marcado os meses anteriores. Durante a viagem, Mariana e Carlos se sentaram à noite em um deck, com vista para um lago tranquilo. Eles refletiram sobre tudo o que haviam passado e sobre como haviam se fortalecido como família. "Estamos começando uma nova fase em nossas vidas", disse Carlos, olhando para as estrelas. "Vamos fazer o melhor para criar memórias felizes
e dar a Giovanna a vida que ela merece. Mariana assentiu, sentindo uma paz renovada. Sim, vamos nos concentrar no presente e no futuro. O passado foi doloroso, mas temos a chance de fazer as coisas diferentes agora. Com o tempo, a vida começou a se acomodar em um novo ritmo. Giovanna se adaptou bem e fez novos amigos na escola. Mariana e Carlos continuaram a apoiar um ao outro e a encontrar força na família que haviam lutado para proteger. O trauma causado pelos crimes de Carla eventualmente se tornou uma memória distante, ofuscada pelas novas experiências e pela felicidade que estavam construindo junto. O caso de Giovanna e a traição de Carla se tornaram histórias do passado, e a vida prosseguiu com uma sensação de esperança e renovação. A família Oliveira aprendeu que, mesmo diante das adversidades mais sombrias, o amor e a resiliência poderiam iluminar o caminho para um futuro mais brilhante. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.